Olá, Taubaté! Hoje é sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 e começa agora mais uma edição do Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem os melhores shorts da nossa grade de programação. Você fica muito bem informado no nosso Mix de Notícias. Aprenda a desabilitar o serviço de chamadas que a gente recebe dos telemarketers nos nossos celulares. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. E na hora do papo, a gente conversa com o fotógrafo Pedro Alves. Ele dá dicas sobre fotografia e também uma homenagem ao Dia do Fotógrafo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Mix da TV. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Mais uma vez, agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelas redes sociais da TV Câmara Taubaté, também pelo canal aberto e pelo canal fechado. Muito obrigado pela sua audiência. E agora você confere os programas a seguir na nossa emissora. Tá no ar a grade da TV. Você acompanha aqui no nosso telão os destaques desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, na programação da TV Câmara Taubaté. A partir das 9h30 da manhã, você fica muito bem informado com notícias ao vivo, previsão do tempo, tudo que acontece nas estradas e os destaques de Taubaté e região. A partir das 9h30 da manhã, tem Boletim Câmara com a apresentação de Ana Laura. Aproveito já para reforçar o nosso próximo encontro. Na segunda-feira, 2 horas da tarde, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, tem mais um Mix da TV, o programa que traz os cortes da nossa programação. E às 5 horas da tarde, ao vivo, tem um Jogo Franco com as resenhas do esporte aqui da nossa região, os destaques dos principais campeonatos e também do futebol amador de Taubaté. Então o recado está dado para você ficar muito bem sintonizado aqui na nossa programação com entrevistas, esportes e muita informação. E por falar em informação, está na hora do nosso Mix de Notícias. O ex-prefeito José Saldi foi condenado por improbidade administrativa. A gente acompanha esse destaque aqui no nosso telão. A Justiça de São Paulo acatou um recurso do Ministério Público na terça-feira passada, dia 28 de janeiro, e condenou o ex-prefeito de Taubaté, José Saldi, e a agência Aorta Comunicação e Eventos Limitada por improbidade administrativa. A condenação, melhor dizendo, se deu devido a irregularidades na contratação da agência durante a pandemia de Covid-19 para campanhas de vacinação realizadas sem licitação em 2021. A denúncia foi feita pela jornalista Ana Paula Zarbietti em agosto de 2021, quando ela percebeu as irregularidades e apresentou ao Ministério Público as informações para investigação. A decisão foi tomada pela primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, composta pelos desembargadores Magalhães Coelho, Luiz Francisco Aguiar Cortez e Rubens Rio, que acolheram por unanimidade o recurso do Ministério Público. Os desembargadores destacaram que a justificativa de emergência utilizada pela Prefeitura para dispensa de licitação era infundada, já que à época o cenário epidemiológico era de estabilidade, com alta taxa de recuperação e sem superlotação de leitos hospitalares. Outro ponto ressaltado foi o direcionamento da contratação. A Horta havia sido desclassificada de uma concorrência anterior, mas foi contratada diretamente por 1,8 milhão de reais, valor considerado desproporcional. Além disso, a proposta da empresa foi apresentada antes da formalização da requisição e da reserva orçamentária, o que, segundo a Justiça, evidencia favorecimento doloso. A decisão também apontou vínculos políticos entre José Saldi e a Horta, como o fato de a agência ter prestado serviços ao partido do ex-prefeito e a proposta ter sido assinada pela esposa de um deputado estadual que apoiou a sua candidatura. A Justiça considerou o contrato firmado sem licitação nulo e aplicou as seguintes penalidades. José Saldi a um pagamento de multa equivalente a 20 vezes o valor da última remuneração recebida como prefeito e proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais por 3 anos.
Em relação à agência Horta Comunicação, ressarcimento do valor de R$ 1,8 milhão à Prefeitura de Taubaté, corrigido pela inflação. Também proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos públicos por 3 anos. A contratação da Horta Comunicação ocorreu em 2021 para campanhas de vacinação contra a Covid-19. Em 2023, o Tribunal de Justiça determinou o bloqueio de bens de saúde e da agência no valor de R$ 1,8 milhão, correspondendo ao montante pago pela Prefeitura. No mesmo ano, a Justiça chegou a considerar improcedente a ação de improbidade administrativa, mas manteve o bloqueio de bens. Após recursos do Ministério Público de São Paulo, a condenação foi confirmada no dia 28 de janeiro. As informações que aparecem no telão para você são do portal T7 News. E agora a gente segue aqui com mais uma notícia no nosso giro, nosso mix de notícias. Agora relacionado ao esporte, o Campeonato Amador de Taubaté já tem datas definidas, segundo a associação. A Liga Municipal de Futebol de Taubaté anunciou as datas das competições para a próxima temporada, que contará com a inclusão de mais 3 competições. A Liga divulgou o calendário do futebol taubateano masculino e feminino para este ano, que prevê a antecipação da abertura da primeira divisão para abril. Início no dia 20 de abril, com um jogo entre Vila São Geraldo e Juventus, e o término da primeira rodada será no dia 27 de abril. Os campeonatos amadores da segunda e terceira divisão foram também antecipados e têm previsão de abertura para o dia 1º de junho e 3 de agosto, respectivamente. O calendário teve o seu início com a disputa da Recopa Horton Cunha entre os times Vila Bela e Belém, campeões da Copa Prata e Ouro do ano passado. O Vila Bela conquistou o título da 4ª edição da Recopa e se tornou o primeiro campeão da temporada 2025. E isso aconteceu no último dia 26 de janeiro. Foi uma vitória bem expressiva, o placar foi de 4-1. Outras novidades serão a inclusão do Campeonato Veterano de 70 anos e o Campeonato Amador da 4ª Divisão. Dentre os clubes, também teremos campeonatos Sub-12, Sub-13, 14 e 15, além de 2 séries, sendo a Ouro para equipes classificadas do 1º ao 4º lugar e a Prata para as equipes que alcançarem do 5º ao 8º lugar. As informações aí na tela para você são da Liga de Futebol Municipal aqui de Taubaté. E agora a gente continua o nosso Mix da TV. Nesta sexta-feira, você conectado aqui na nossa programação, está na hora de mais shorts da nossa programação. A Natália Moreira, educadora financeira, participou do Boletim Câmara e trouxe dicas importantes relacionadas ao nosso dinheiro. Vamos ver? Solta o play! Pra gente o que é educação financeira. É entender sobre financiamento, sobre juros de cartão de crédito, sobre todas essas informações que às vezes a gente acha um pouco complicado. É de tudo um pouquinho, mas não é complicado, te prometo. O que acontece? A educação financeira é você saber cuidar do seu dinheiro. Você saber o quanto você precisa nele, sim, para o seu mês, mas você também pensar lá no longo prazo, lá na frente, na sua aposentadoria, nos seus projetos de longo prazo. É você saber cuidar de... Ele é um meio para você realizar todos os seus objetivos e seus sonhos. Mas quando a gente fala em taxa de juros, rendimento de dinheiro, essas informações também são importantes para a gente alcançar esses objetivos? Sim, são muito importantes porque a taxa de juros, ela é a base para tudo. Para você comprar no supermercado, para você fazer um empréstimo e também para você investir. Aquelas sobrinhas lá no final do mês, é lá que você tem que pensar. Então, ela baseia toda a nossa vida. Então, por exemplo, subiu o arroz, o valor do arroz, subiu o valor do feijão. Quando você começa a estudar finanças, você já sabe o porquê. O porquê que subiu o arroz, subiu o feijão. Não é a questão de, alguém está querendo ganhar. Não, é o mercado. Porque subiu a nossa inflação, que é o nosso custo do dinheiro, e subiu a taxa de juros. Então, o empréstimo está mais caro. Nossa, hoje eu vou emprestar 1.000, vou pagar 3.000, faz de conta. É porque a taxa de juros. Então, é muito importante. Todas as pessoas não precisam ir nos detalhes, né? Ser um economista. Mas é muito importante saber o básico. Quanto está a taxa de juros, né? E o que serve? Para que serve essa taxa de juros? É muito importante também para cuidar melhor do dinheiro. Perfeito, porque a informação é poder, né? Então, a gente consegue se planejar melhor também. Exatamente isso. E
informações, elas são muito técnicas ou é possível para qualquer pessoa entender, minimamente possível para a gente conseguir se organizar? Olha, o técnico é só se você quiser muito a fundo, então saber qual que está a taxa da construção civil. Mas para nós, o que a gente precisa ver como consumidor, como cidadão? Qual que é a taxa de juros? É a nossa taxa Selic. Hoje ela está em 10,50. Então, o que acontece? É só você ir acompanhando. Ela é uma taxa, ela é definida pelo Banco Central e ela muda a cada 45 dias. Eles se reúnem para discutir sobre essa taxa, né? Com o ministro da Fazenda, né? Tudo. Essa é a principal. Se você souber como está a taxa básica de juros, você já vai saber quando começar a investir, você já vai saber como cuidar melhor do seu dinheiro e você vai entender quando tem aquela notícia. Ah, tal coisa está mais cara, tal coisa está mais barata. Você vai fazer, é a taxa de juros. E é possível a gente ter uma educação financeira exequível? Algo real que se encaixe na nossa vida? Eu te pergunto isso porque muitas vezes a gente vê na internet algumas planilhas ali de organização financeira em que, por exemplo, uma pessoa que ganha R$2.000, ela precisa morar, comer e se locomover com R$1.000 para que seja possível realizar todos aqueles sonhos, seja possível investir 30% daquele valor. E a gente sabe que o custo de vida não permite, né, essa organização da forma como é apresentado ali. Então, é possível a gente ter uma educação financeira real para as pessoas reais? Sim, é possível, independentemente do valor que seja a sua renda. Por quê? O que é o mais importante? Você saber rastrear para onde está indo o seu dinheiro. Então, como que a gente faz isso? Anotando gastos. Já estou dando uma estratégia. Anotando os gastos. Por quê? A partir do momento que você começa a ver, nossa, eu estou gastando muito com supermercado, é uma coisa. Eu estou gastando muito com algum delivery ou alguma coisa, já está dizendo um pouco mais sobre o seu comportamento. Então, quando você faz essa anotação, independentemente se você ganha 1.000, 10.000, 50.000, é muito importante você saber como está sendo o seu consumo. E nas mentorias mesmo, eu vejo que às vezes o maior gasto é o quê? É um social que está elevando o custo de vida da pessoa. Às vezes é algum delivery que às vezes compra no supermercado, mas às vezes na falta de planejamento acaba gastando mais com delivery. Isso prejudica o orçamento. E às vezes é isso que inviabiliza a pessoa começar a investir. Porque hoje, a partir de R$10, você já consegue investir, R$30 você consegue investir em títulos do governo. E é de pouquinho em pouquinho. O investir, você não precisa, igual você falou, né? Tem que ser 30% da renda. Eu acho que assim, não tem receita de bolo. O importante é você ter uma clareza para onde está indo o seu dinheiro, que se um mês você começou a investir R$50, você está melhor que no mês passado que você não investiu. No outro mês você foi 100, caraca, você já passou. Isso é muito importante. Então, mesmo que seja pouco, o importante é o quê? A constância. É o mês a mês, independentemente de ser 30%, 20% do seu orçamento. As entrevistas completas do programa Boletim Câmara estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá você encontra a playlist completa do telejornal, tem essas entrevistas, outras matérias e reportagens da nossa programação. E você fica conectado com a gente ainda hoje, você acompanha a nossa agenda cultural. E a seguir, na hora do papo, vamos conversar com Pedro Alves sobre a profissão de fotógrafo. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e a sua participação. A primeira fotografia da história tem registro marcado no começo do início lá do século XIX. Janeiro agora foi o dia do fotógrafo. Este é o assunto que a gente vai conversar agora na Hora do Papo. Nós recebemos aqui no estúdio do Mix da TV o fotógrafo Pedro Alves. Pedro, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Mix da TV. Obrigado a vocês pelo convite. É sempre excelente falar sobre essa paixão que me motiva e motiva diversas pessoas, que é a fotografia. Pedro, como é que começa a sua história com a fotografia? Sim, todo mundo tem uma história bonita do pai que fotografava, do avô que fotografava. Eu não sou uma dessas pessoas, né? Infelizmente não tenho essa história bonita com a fotografia. Eu sempre fui de exatas, né? Sou engenheiro formado,
Só que chegou uma época da minha vida que eu falei, cara, não posso ficar só com um lado do cérebro trabalhando. Essa coisa de não é e a lógica funcionar, não dá, né? Você tem Só que o racional, né? Exato, você tem que trabalhar um pouco todo o cérebro, né? E eu já trabalhava com edição de fotografia desde 2002. Então eu decidi, cara, já eu trabalho com isso, já é uma área que eu tenho um pé ali, então vou comprar uma câmera e vou me especializar na fotografia. Na verdade, nem pensava em especializar, vou comprar uma câmera e vou trabalhar ali na fotografia, né? Então foi assim que a fotografia entrou na minha vida. E é algo que eu costumo falar, eu dou aula de fotografia, então eu costumo falar para meus alunos que parece que a gente é infectado por um vírus da fotografia. Uma vez você ali dentro desse mundo, é algo que te encanta cada vez mais. As histórias que existem por trás da fotografia, você criar uma fotografia, você entender como aquele equipamento registra e possibilidades de tipos de fotos diferentes que você pode criar, é algo que só encanta. E foi onde eu entrei de cabeça e hoje em dia não consigo me ver mais fora da fotografia, não trabalhando com isso. A priori, tinha um planejamento de empreender, de ter alguma coisa na área, Pedro? Ou era mais um hobby mesmo que foi se expandindo e virando profissão? Era totalmente hobby. Eu entrei na fotografia simplesmente para fotografar. Eu sou apaixonado por aviação. Então, o meu primeiro pensamento fotográfico era, quando eu for para os eventos de aviação, eu vou fazer fotos bonitas, Esquadrilha da Fumaça, exposição que vai ter, então eu vou registrar isso de forma muito mais bonita. E foi uma das últimas coisas que, na verdade, acho que eu fotografei uma vez só, em eventos. Até porque é uma técnica muito específica, Exato, né, por causa da velocidade. Exatamente, e o céu muito claro ao fundo das aeronaves quando estão voando. Então, foi algo que me iniciou, mas que, na verdade, acabei fazendo uma única vez. Mas né? foi satisfatório para você? Foi. Tanto que até hoje o fundo de tela do meu computador é uma das fotos que eu tirei da esquadrilha, que tá bem de cabeça para baixo, virado pra gente, né? E dá pra ver o piloto dentro do cockpit voando, então foi satisfatório. Mas acabou, porque depois eu fui, e aí eu falava, não quero fotografar, eu quero curtir um momento. E aí a fotografia acabou migrando para dentro do estúdio. Então hoje eu sou um fotógrafo que eu até brinco, eu sou um fotógrafo de estúdio. Não gosto do sol, sabe, esse calor, essa coisa de não controlar a iluminação, né? as intempéries, e agora a época de chuva toda hora. Então e o controle que eu tenho da iluminação dentro do estúdio me apaixonou muito. Então hoje eu sou um fotógrafo que sou apaixonado pelas 4 paredes brancas de um estúdio fotográfico. Abrimos o programa, Pedro, falando justamente do início do século XIX, né? A evolução que a gente encontra nessa área da fotografia, incluindo outras áreas midiáticas. Você há pouco mais de uma década na área, né? Quais as mudanças tecnológicas você passou e acompanhou até os dias atuais? Sim, eu lembro, não trabalhando, né, mais da fotografia com filme, mas tendo que comprar filme, né, revelar, depois de 30 dias você sabia se tinha alguma coisa. E com o advento da fotografia digital, isso mudou completamente. Coisa que antes a gente tinha 36 poses, 36 fotos para serem tiradas. Hoje, com um cartão de 16 GB, aí você consegue, dependendo de muito da configuração, você consegue 1000 fotos em uma câmera. Então, essa agilidade de você fotografar e já saber previamente o resultado, foi algo que foi uma mudança muito grande e tem sido pela tecnologia embarcada hoje. Hoje a gente tem câmera, por exemplo, que só para onde você está olhando no momento de tirar a foto, ela acompanha o seu olhar para focar. Então é algo que antigamente a gente tinha que se preocupar muito. O foco está correto, não está focando ao fundo e sim no objeto que eu quero ou na pessoa que eu quero fotografar. E a tecnologia está caminhando para esse lado de eu só preciso olhar. Eu olhei, a câmera reconhece onde eu estou olhando e ela vai levar o foco para lá. Então, futuro, vamos ver para onde vai essa tecnologia, né? Cada fotógrafo tem o seu equipamento, né? A gente falou de tecnologia agora, mas essa parte mais humana, mais emocional, como é que vem a sua inspiração e como você pode também deixar uma dica para futuros fotógrafos? Sim, a fotografia ela é uma arte. A gente tem algumas pessoas que não encaram ela assim, porque eles falam, não, mas o pintor, ele tem toda uma inspiração e uma técnica para printar uma tela, mas o fotógrafo também. Só que a nossa tinta na fotografia é luz. Sem a luz a gente não consegue criar nada. Então, tirar uma foto, na verdade assim, tirar uma foto qualquer pessoa tira. É você apontar um celular, uma câmera e apertar um botão. Agora, fotografar é algo diferente. Porque o fotografar, você quer passar uma história através daquela fotografia.
Seja a história de um registro de um momento, seja a história de uma conquista de uma pessoa, seja a história de uma família passando por algum momento, seja ele feliz, seja ele triste, porque o fotógrafo ele vai estar presente em momentos felizes, mas também para registrar momentos tristes. E a inspiração, ela vem muito da história de quem você está fotografando. Tem o nosso olhar, então para quem não fotografa ainda ou quer começar a fotografar, vai ter sempre a sua maneira, o seu ângulo, a sua visão, a sua maneira de contar aquela história. Mas a história não é sua. A gente sempre tem que ter isso em mente, que a história que está sendo contada é de quem está aparecendo na foto. Então conhecer a história daquela pessoa, seja para um profissional, que eu vou fazer uma foto corporativa, seja para uma gestante que está prestes a ganhar o primeiro, o segundo bebê, eu tenho que conhecer a história daquela pessoa primeiro, para quem ver a foto futuramente, olhar aquilo e sentir a história da pessoa. Isso é muito mais importante do que quem é que fotografou, e sim a história da pessoa que está ali. Então a inspiração acaba vindo das conversas que você tem com os clientes. É entender por que ele quer fazer aquela foto, qual é o momento que está passando na vida. Então isso traz essa poesia da fotografia, que é o diferente de você simplesmente pegar uma câmera, um celular e só apertar um botão. Porque você não tem uma história contada por trás daquele clique. Ou seja, a bagagem do fotógrafo conta, mas literalmente o foco é no objeto, na pessoa que está ali enquadrada na moldura do fotógrafo. Exatamente. Né? Se a gente fosse levar a foto para um livro, seria como eu vou escrever mais despojado, mais formal, mas a história que eu estou relatando vem daquela outra percepção que eu estou tendo. E a foto nada mais é do que isso, é o conjunto do meu olhar contando a história de uma outra pessoa. O fotógrafo, Pedro, tem vários nichos diferentes, né? Sim. Tem pessoas que se especializam em pets, casamentos, viagens. No seu caso, qual é o seu nicho de mercado? Qual a sua especialização? Sim, a minha especialização é em fotografia feminina, né? Eu sou voltado à autoestima feminina. Então, não importa que estilo fotográfico, mas eu sempre busco aumentar a autoestima das mulheres que vêm atrás dos nossos ensaios. Então, seja ela por ter passado por algum desavento amoroso, ter passado por uma decepção amorosa na vida, ou muitas vezes por achar que não faz parte de um padrão que ela vê em todos os lugares. E o nosso trabalho, eu digo nosso porque eu trabalho junto com a minha esposa nessa parte, é resgatar e aumentar essa autoestima. Então, eu tenho hoje, meu foco, meu nicho é esse. Lógico que eu fotografo corporativo, faço outros tipos de fotos, mas como eu falei, a história que eu quero contar é daquela mulher que teve alguma coisa na vida dela e quer voltar agora à autoestima dela. E o Pedro trouxe para a gente alguns exemplos de fotografias, né, desse nicho voltado aí à parte feminina. A gente vai colocar no ar para a gente ver. Aí eu peço para o Pedro comentar para a gente aí essas imagens aí, se ele lembra de alguma história, alguma curiosidade, algum bastidor, Pedro. Sim, essa foto, por exemplo, né, da Gi, ela me procurou para fazer um ensaio de aniversário dela. Ela é uma fotógrafa que nunca tinha feito um ensaio dela, então ela queria passar por essa experiência. Então, ela estava fazendo o aniversário, ela queria registrar isso, e a gente montou todo um enredo voltado lá aos anos 2000, de disco e tudo mais, né? Essa foto é um dos figurinos que a gente fez, mas foi para celebrar esse novo ano de vida dela. Vamos ver mais um exemplo das fotos que o Pedro tirou e trouxe pra gente aí, mais uma produção. Sim, a dona Thalita, né? A Thalita, agora já posso até falar que já está publicamente falado. A Thalita, ela foi diagnosticada, né, com câncer de mama e ela entrou agora, recentemente, no tratamento. Então ela sabe da perda capilar, de todas as coisas que ela vai passar. Ela queria registrar esse momento antes, ela já marcou o ensaio dela do durante, para fazer um pós-tratamento também. Vamos ver mais uma produção do Pedro, mais uma foto aí na tela. Essa daqui eu falei que tem cara de capa de revista, hein? Isso é o maior elogio para o fotógrafo, tá? Sim, essa foto foi exatamente pensando nisso, né? Foi um momento da Gi, que ela também queria registrar um outro lado dela, né? Com a tatuagem, ali é real, não é Photoshop, tá? Não foi colocada. Esse lado mais místico dela, essa coisa que ela tem uma espiritualidade mais aguçada, e a gente fez esse registro para ela.
Eu acho que temos mais 2 fotos. Vamos colocar na tela, por gentileza. Sim, a Moara, você vê, já é uma história completamente diferente. A Moara trabalha com maquiagem, ela é modelo e ela me procurou para fazer o portfólio profissional dela, porque ela é o produto dela. Então ela vende, né, como maquiadora e como modelo, a imagem dela. Temos mais uma imagem. Vamos colocar aqui na tela para o Pedro comentar. A Carol também, primeiro ensaio que ela fez na vida para registrar os 40 anos dela, né? Até então ela só tinha tirado foto da filhinha dela. E ela falou, não, 40 anos é uma idade que merece fazer um registro disso, e ela é roqueira, gosta de rock, não toca, só escuta, e aí a gente criou todo um ambiente de rock para fazer esse ensaio fotográfico. Está bem em evidência ali essa questão da música na vida dela, exatamente, né? que para ela, plano. Exato, e a história dela com o marido, se conheceram em shows, tudo, então você vê que tudo isso tem uma história por trás de uma simples braço de guitarra aparecendo na fotografia. O exercício que eu pedi para o Pedro não foi fácil, né? Eu pedi para algumas fotos, então ele selecionou 6. Nós vamos ver a última produção dele, mas senão a gente ficaria a tarde toda conversando e mostrando o portfólio completo. Vamos à última fotografia escolhida pelo Pedro. Isso, e essa é a foto da Madu, que a Madu quer iniciar na carreira de modelo, né? Então a gente fez esse primeiro ensaio e com ela eu estou trabalhando para fazermos outro ensaio que ela quer criar, como se fosse antigamente chamava book, né, de modelos, e hoje é totalmente digital, ela está criando esse portfólio dela. Pedro, parabéns pelos 6 exemplos que nós mostramos aqui, apenas uma parte do seu portfólio, mas muito incrível, e este olhar também pelas mulheres, né, tão significativo na sociedade, que muitas vezes colocam elas em segundo plano. Exatamente, obrigado. Além de força de vontade, né, porque todo mundo que tem força de vontade é uma característica importante para querer aprender, quais outros requisitos qualquer pessoa precisa ter no mínimo para se tornar um bom fotógrafo? Olha, tem que ter uma visão além do equipamento, tá? Porque a gente dá muita importância hoje para o equipamento. É até uma coisa que você quer deixar um fotógrafo muito bravo e falar para ele, nossa, sua câmera faz fotos lindas, né? Então toma aqui minha câmera e leve ela porque ela vai te fotografar, né? Mas é sempre procurar inovar, tá? É sempre inovar o seu olhar, inovar na técnica fotográfica. Muito do que a gente escuta na escola é as pessoas falam, mas não tem muito fotógrafo por aí? Tem muito fotógrafo, tem muito médico, tem muito arquiteto, tem muito engenheiro. O que vai te diferenciar, além da parte técnica você dominar, é o seu olhar, é a maneira como você enxerga o mundo, não só falando de pessoas, mas de paisagens, de viagens que você vai fazer. Então, busque sempre o que te inspira, o que te motiva a dar aquele clique. E a gente sempre fala, a foto você já faz com o seu olhar, você já tirou a foto, o equipamento só vai registrar aquilo que você já viu. Então, não olhe somente, mas interprete, busque essa conexão com aquilo que você está fazendo e vá além do equipamento. Porque equipamento é só uma maneira de registrar aquilo que você quer passar para uma outra pessoa. Pedro, e quem não quer se especializar para ser isso como profissão, mas como hobby, às vezes até um celular, um smartphone, é possível também aprender técnicas, usar um equipamento mais simples e ter resultados excelentes? Sem dúvida nenhuma. Todo mundo hoje tem uma câmera fotográfica no bolso, que é o nosso celular. Então sim, o celular ele consegue fazer registros fantásticos, mas sempre com essa coisa, se eu não tiver a técnica, eu acabo não conseguindo registrar aquilo que eu quero. Mas você vai fazer uma viagem, você vai fazer um passeio com a sua família, às vezes até para você, eu tenho equipamento, eu mesmo, Pedro, é difícil levar meu equipamento, porque é uma câmera grande, é uma lente maior, então eu acabo usando o celular. Mas sim, o que seria hoje o limite do celular, né? É questão de iluminação. Então, se você vai fazer algo que é à noite, o celular já vai deixar um pouco a desejar. Mas para coisas que são de dia, o celular ele não fica atrás de maneira nenhuma de uma câmera fotográfica. A qualidade nunca será a mesma, porque o tamanho do sensor do celular é algo muito pequeno perto de uma câmera, mas dá para fazer imagens, contar histórias incríveis com o celular, sem dúvida alguma. Em tempos de inteligência artificial, como é que a gente pode pensar no futuro da fotografia? Já estamos, né? Esse futuro acaba sendo até um presente para a gente hoje. Temos, primeiro, que tomar muito cuidado, porque se você utilizar aquilo para algo bom, isso é fantástico. Agiliza o processo, dá mais qualidade, você consegue criar coisas que antes não davam para ser criadas. Mas, indo para o outro lado, você também consegue, ao criar coisas não imagináveis, usar isso para algo que não seja produtivo.
né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas é algo que não tem como você lutar contra. Eu vejo muito fotógrafo, principalmente das antigas, falando, ah, não, isso aí não pode, isso aí é proibido. Vai acontecer, está acontecendo. Então, é adaptar e usar de maneira correta. Tanto que concursos fotográficos hoje, uma das categorias já é fotos criadas artificialmente. Então não tem como a gente correr para lugar nenhum. Vários ensaios hoje que as mulheres procuram, muitas vezes elas querem, faz um fundo branco, mas depois eu vou lá e tenho que criar um cenário, criar algo, porque ela quer contar aquela história dela dentro de algo cinematográfico. Aqui nas nossas conversas, na hora do papo, Pedro, a gente sempre traz profissionais de diversas áreas e a gente sempre pede uma dica, um macete, uma dica de ouro para deixar para os nossos telespectadores, porque eles acabam se inspirando aí, os mais jovens, até mesmo os mais velhos, e buscando um novo hobby, uma nova profissão, uma nova identidade para suas vidas. Então, eu gostaria que você deixasse um macete, uma dica de ouro para os nossos telespectadores. Sim, vou deixar uma dica até de chamada regra de ouro na fotografia, tá? Que quando a gente vai fazer uma foto com o celular, é bem comum você fazer isso, de você ter aquelas 3 linhas, tá? São 4 linhas, 2 na vertical, 2 na horizontal. E quando a gente fotografa para a família, sempre fala assim, me deixa no meio da foto, tá? Meio da foto não é o melhor lugar para você deixar aquilo que você quer chamar a atenção. Aquelas linhas que cruzam o seu celular, que fazem aquelas 9 caixinhas, que são chamadas a regra dos terços, sempre procure deixar no encontro das linhas. O rosto da pessoa, a xícara, a televisão, a igreja que você está fotografando, a praia, porque o nosso olho ele sempre vai procurar esses 4 pontos como área de maior interesse, que é a chamada tão regra dourada da fotografia. Então habilita aí no seu celular essas linhas, guias aí, e sempre que você for fotografar, faz esse teste primeiro se você nunca fez. Fotografa no meio, vira de novo, coloca a pessoa naquela linha e faz a foto de novo, você vai ver como vai mudar a sua percepção daquela fotografia. Pedro, obrigado pela sua participação, sua presença aqui no Mix da TV. Estendo mais uma vez os parabéns pelo Dia do Fotógrafo, a você, Obrigado. toda a sua equipe. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, conte comigo. E assim nós encerramos a Hora do Papo desta sexta-feira. A seguir aqui no Mix, a gente continua falando um pouquinho de arte, de cultura, tem a nossa agenda cultural. Não saia daí, o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025. Mas para que o nosso programa aconteça da melhor maneira possível, a gente conta com a sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Aqui no nosso telão estão os contatos para você participar aqui da nossa programação através do e-mail tvcâmara.tte@gmail.com. Você pode mandar sua crítica, sugestão, opinião de pautas também para a nossa programação. Você também pode assistir os nossos vídeos completos, a nossa programação, no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté. Além disso, tem 2 redes sociais bem importantes para você participar aqui com a gente. É o Instagram e também o TikTok no @Câmara Taubaté. Uma outra rede social que nós estamos ao vivo, transmitindo os nossos programas, é o Facebook, facebook.com/Câmara Taubaté. Agora você pode mandar o seu texto, vídeo, áudio através do nosso WhatsApp. O DDD é o 12 3625 9525. Portanto, estão aqui na tela todos os canais para você participar juntinho com a gente aqui da nossa programação na TV Câmara Taubaté. E o nosso Mix da TV continua, porque agora é hora de mais shorts aqui na nossa programação. A Leisa Lencioni, à época, quando deu entrevista pra gente, era diretora de atenção da saúde aqui do município. Mas ela tirou todas as nossas dúvidas do serviço de ecoterapia que funciona aqui na cidade. Vamos ver? Solta o play! A ecoterapia, ela é um método, né, terapêutico, educacional, né, voltado para as pessoas com deficiência. Ele envolve um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, né, com o objetivo de ajudar o desenvolvimento motor,
Tem muitas finalidades, né? Tem muito, assim, desenvolver autoestima, postura, tônus muscular. Então, ele tem esse objetivo de desenvolver o motor e as habilidades sociais das crianças também. Aqui no Brasil, né, existe uma associação que chama ANDE, que é a Associação Nacional da Ecoterapia, que determina quais são os critérios, quais são o regulamento para esse funcionamento, né? Então, aqui em Taubaté, ele funciona como um braço do nosso serviço de reabilitação, lá do Madre Cecília. Nós atendemos no ambulatório crianças de 2 a 18 anos, então é a mesma proposta para a ecoterapia. Existe alguns critérios de elegibilidade para que as crianças, adolescentes participem, né? Portanto, é feita uma triagem, né? Para que a pessoa consiga participar desse serviço. Algumas crianças têm, por exemplo, epilepsia, têm convulsões, né? Então, nesses casos não é indicado, né? E por isso que exige uma avaliação médica para que ele nos diga assim, nossa criança tem condições físicas, ela pode participar, até por conta do movimento do cavalo, né? Então, a gente precisa realmente dessa indicação médica. A ecoterapia aqui em Taubaté começou em 2018, lá no Parque do Itaim, né? Era um serviço até então dentro da Secretaria de Educação, e foi a partir de 2021 que a Saúde assumiu esse serviço. E aí nós fizemos a transferência dele aqui para o batalhão, né, na Avenida Independência, por vários motivos, né? Tanto pela questão de estar no lugar mais acessível, mais central para as famílias, para que conseguissem acessar, como a necessidade de reestruturar mesmo todo o serviço, o funcionamento, né, da ECO. Nós estamos acabando de reestruturar o espaço lá da ecoterapia com a construção de salas, de baias, 4 baias, porque até então a gente usava a estrutura que tinha no batalhão, né? E então nós tivemos o investimento de alguns vereadores que destinaram emendas para que isso acontecesse. Até então nós tínhamos uma equipe de um fisioterapeuta, um professor, um educador físico e um equitador, né? Hoje a gente contratou mais um fisioterapeuta, mais um tratador, né, para que a gente pudesse ampliar esse atendimento. Então essa é a equipe que a gente tem, a equipe mínima que a gente tem de trabalho. Hoje nós temos em torno de 50 atendimentos mensais, né? Justamente porque a gente não consegue colocar, um atendimento bem especializado, né? Então a equipe hoje que participa é uma equipe que se capacitou na ANDE, nós buscamos essa capacitação, então existe um tempo de atendimento, um intervalo, para que a gente também não sobrecarregue o cavalo novamente. Então, por mês são 50 atendimentos. Agora, com a contratação de um novo fisioterapeuta, de um novo equitador, tratador, a gente vai conseguir ampliar um pouco essa oferta, né, de acordo com a disponibilidade ali também do espaço e respeitando esses limites aí de tempo do cavalo, dos terapeutas, da criança, né. Existem várias modalidades de ecoterapia, tem a esportiva, tem outras modalidades, mas aqui no município a gente trabalha com essa modalidade de reabilitar. E a gente segue as diretrizes da ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. E existem critérios, então é uma proposta de reabilitação, né? Então, como proposta de reabilitação, existe um plano terapêutico e existe começo, meio e fim. As sessões são de 30 minutos, né? Sempre acompanhado por um terapeuta. Seja fonoaudiólogo, terapeuta, o fisioterapeuta, o psicólogo e o equitador, né? Então, a criança, ela inicialmente, às vezes, ela já não chega montando no cavalo, né? Às vezes é feito um contato com o animal, a alimentação, tem essa aproximação com o cavalo, para que, com o tempo, assim, ela consiga, então, fazer essa terapia em cima do cavalo.
A playlist completa do programa Você Entrevista está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá você acessa o nosso conteúdo, tira essas dúvidas e também de outros assuntos com diversos especialistas. E agora a gente segue aqui na nossa programação, que está na hora das nossas dicas da agenda cultural. E quem traz os detalhes para a gente é a Isabela Vieira. Vamos ver? Solta o play! E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nessa sexta-feira, o Sesc Taubaté tem programação musical gratuita com a banda Reggae Club. O grupo surgiu em 2016 com a união de músicos e amigos que atuam no cenário musical. O show apresenta repertório autoral, além de clássicos do reggae nacional. Agora, para os fãs da sétima arte, o Via Vale Shopping tem programação especial com a primeira mostra de filmes de produtores regionais em comemoração ao aniversário da cidade. O Luz, Câmera e Ação reúne curtas e médias metragens com produções de diversos gêneros no piso 1, próximo à saída da Pirueta. Vale lembrar que as sessões, que acontecem das 5 da tarde às 7 da noite, contam com pipoca gratuitamente entre os intervalos. E aproveitando o passeio, o shopping também recebe obras regionais na exposição Praça Viva, também no piso 1. E não dá para deixar a criançada de fora da agenda dessa semana, né? O Sesc organizou uma programação completa de recreação com família, multimodalidades esportivas. Entre as atividades estão basquete, badminton, mini-vôlei e atividades lúdicas, que acontecem da 1 às 4 da tarde. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! E toda semana aqui na programação do Mix da TV você tem as dicas da nossa agenda cultural. E a seguir você tem dicas de como se livrar das ligações indesejadas de telemarketing no seu celular. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta sexta-feira, 7 de fevereiro. Este é o nosso quarto e último bloco. E agora você fica muito bem informado com as principais notícias e informações do Brasil e também da nossa região. Está no ar o nosso segundo giro no nosso Mix de Notícias. E aqui no telão para você a nossa notícia. Será que o consumo de álcool ajuda na hora da gente dormir? O álcool costuma ser usado como auxiliar do sono. Algumas pessoas acreditam que a bebida antes de dormir irá ajudá-las a adormecer com mais facilidade. Relaxar após um longo dia com uma taça de vinho ou uma cerveja pode ser agradável, mas o álcool pode não ser tão benéfico para dormir como pensam algumas pessoas. Na verdade, ele pode piorar a sua noite de sono. Se você consumir álcool antes de ir para a cama, ele pode gerar inicialmente um efeito sedativo, mas você vai acabar adormecendo rapidamente. Embora possa parecer que a bebida antes de dormir acelera o adormecimento, pesquisas recentes indicam que este efeito sedativo somente ocorre, na verdade, após o consumo de doses mais altas de álcool, de 3 a 6 taças padrão de vinho, dependendo da pessoa, até 3 horas antes de ir dormir. O álcool perturba principalmente o sono REM, que é o movimento rápido dos olhos. Ele atrasa o primeiro episódio de sono REM e reduz o total subsequente desta fase do sono ao longo da noite. A bebida também pode fazer você acordar com mais frequência ou causar sono mais leve de madrugada. E isso é significativo, pois o sono REM, também conhecido como sono dos sonhos, é considerado importante para a memória e para regular as emoções. Essas perturbações do sono REM são observadas mesmo com o consumo de baixas doses de álcool, cerca de 2 bebidas padrão até 3 horas antes de dormir. Perturbações do sono de qualquer tipo podem fazer você se sentir mais cansado no dia seguinte. E os distúrbios do sono REM também podem gerar dificuldades na consolidação da memória e prejudicar as funções cognitivas e a regulagem das emoções. Essas informações que você acompanha no nosso telão são da BBC News Brasil. E agora a gente tem mais um destaque aqui no nosso telão. Você já recebeu aquela chamada indesejada de telemarketing no seu celular? Temos dicas para você bem importantes.
Você sabe identificar quando a ligação é spam? Bem, algumas estratégias podem te ajudar a se livrar de pelo menos uma boa parte delas. Em 2021, o prefixo 0303 foi criado pela Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e desde junho de 2022, o governo federal exige que as empresas que realizam atividade de telemarketing ativo usem esse código de numeração. Portanto, uma ligação com esse prefixo provavelmente representa marcas com intenção de vender produtos ou serviços. Alguns celulares têm seus próprios identificadores de chamadas suspeitas. Desse modo, quando uma chamada suspeita incide, o aparelho emite mensagens na tela, por exemplo, spam ou possível fraude. Em alguns casos, o nome da empresa de telemarketing aparece no visor. E para não ser incomodado novamente, você pode bloquear o número acessando as configurações do seu celular. Ligações persistentes de um mesmo número ou números similares, de modo geral, são spam. Embora a Anatel tenha proibido o disparo de ligações em massa através do robocall, algumas empresas utilizam esse método. Nesse sistema, caso a pessoa atenda, é feito o redirecionamento para um atendente. Porém, se o canal está congestionado com muitas ligações, a chamada pode ser encerrada. Além disso, golpistas podem usar essa estratégia para verificar se a linha está ativa. A Anatel criou o Não Me Perturbe para consumidores que não desejam receber ligações de telemarketing ativo. O serviço pode ser acessado pelo site www.nãomeperturbe.com.br ou pela Play Store. É preciso se cadastrar gratuitamente na lista nacional de Não Perturbe e o prazo para a efetivação da solicitação é de até 30 dias. Essas informações que você acompanha no nosso telão são do portal UOL. E agora a gente segue aqui o nosso Mix da TV, porque está na hora de mais shorts, são os recortes aqui da nossa programação. O docente de bebidas, Leandro Nagata, preparou drinks especiais à época para o Dia dos Pais. A gente vai rever essa matéria do Fora da Caixa aqui no nosso programa. Então, solta o play. E ainda falando da Semana do Dia dos Pais, eu fui até uma escola de cursos livres e técnicos aqui em Taubaté e conversei com o docente de bebidas, Leandro Nagata, e ele preparou um drink não alcoólico para a gente celebrar esta data do Dia dos Pais. Vamos acompanhar. O primeiro drink que a gente vai aprender hoje é um drink muito simples, chamado Melhor Amigo, no qual a gente vai usar 3 ingredientes, basicamente. A gente vai usar um xarope de framboesa, que foi preparado aqui no nosso curso de mixologia. A gente vai usar um xarope de lichia e um refrigerante de gengibre. Com isso, a gente vai ter um coquetel que tem dulçor, que tem uma acidez razoável, que vai fazer com que as nossas papilas gustativas fiquem todas aguçadas, e tem também muita refrescância que vem do refrigerante de gengibre. Para fazer esse drink, a gente vai usar um modo de preparo muito simples. Nós vamos usar uma taça escandinava, vamos adicionar gelo nessa taça, aí nós vamos entrar aqui com 30 ml de xarope de framboesa. Esse xarope a gente preparou no curso de mixologia, é um curso que a gente ensina o nosso aluno a preparar os coquetéis, os insumos para a coquetelaria, na verdade. Então aqui nós usamos framboesa natural, basicamente framboesa, açúcar e água. E aí aqui a gente vai usar o licor de lichia, mas é só para dar um toquezinho, né? O licor de lichia não, perdão, o xarope de lichia, que é só para dar um toquezinho um pouquinho mais frutado e floral, que a lichia tem uma pegada um pouco floral. Então é um lancezinho aqui, ó, de lixia. Então se você for calcular aí em torno de 5 a 7 ml. É uma dose bem pequena, bem pequena mesmo, não dá nem para usar. Eu usaria, por exemplo, a gente mediria numa colher, uma colher de sobremesa, por exemplo, é o suficiente para você medir essa quantidade aí do licor. E aí a gente vai completar isso com o refrigerante de gengibre. Então você vem lá, completa devagarinho, porque ele começa a dar uma espumadinha, então você não quer que ele... É fácil achar esse refrigerante no supermercado? Sim, hoje a gente encontra ele em vários locais, né? Aí a gente pode pegar aqui, olha, tem 2 formas da gente consumir esse coquetel. A primeira, ele fica muito bonito dessa forma, então ele fica com um degradê super bacana. Só que quando você for tomar ele aqui, que você for degustar ele, ou você usa um canudo, o que atualmente a gente não recomenda o uso de canudos dentro da coquetelaria. Primeiro porque não é ecológico, e segundo porque
você acaba não sentindo todo o aroma e toda a sensação que o coquetel promove para você. Então, o que seria o ideal aqui? Eu venho com uma colher bailarina, que é essa colher comprida, e vou dar uma leve mexida no coquetel, misturadinha. Então eu trago ele, faço o xarope subir um pouquinho. Vou usar aqui uma framboesa liofilizada, só para colocar aqui em cima aqui para dar um toquezinho. A apresentação do drink faz toda a diferença, Faz a diferença. Então aqui, o detalhe que essa framboesa liofilizada, ela traz uma concentração de sabor, e aqui no aroma, a hora que você vai tomar esse coquetel, você vai sentir esse aroma dessa concentração de sabor. Então isso também ajuda na combinação da degustação do coquetel. Então tá pronto aí, ó, o melhor amigo para aquele pai que é, né, um amigão. Lembrando que a gente selecionou bebidas não alcoólicas, né? Mas como o professor colocou, você pode fazer suas combinações, você pode fazer algumas alterações aí de acordo com o seu gosto, mas sempre com muita responsabilidade na hora, se você precisar e preferir consumir álcool, né, professor? Exatamente. Muito saboroso, professor. A gente vê essa combinação do refrigerante, né? Dessas borbulhas, mas também com esse toque do gengibre bem no final, né? Você não vê algo tão picante como o senhor colocou, né? É refrescante. Ideal para as estações de primavera, verão? Esse daí é ideal para qualquer estação, na verdade, mas claro, principalmente primavera e verão. E é o tipo de coquetel que você consegue tomar ele de jarra na beira de uma piscina, na beira da praia, porque ele é muito refrescante, né? Então, é um coquetel que a gente fala que ele tem drinkability. Você consegue ir tomando sem enjoar, né? Aquela coisa não te estufa, não te empapuça. Então, é um coquetel que dá para você ir tomando tranquilamente. O programa Fora da Caixa está disponível na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa, conhecer estas receitas, né? E tem outras especiais esperando por você. No próximo programa tem a estreia do quadro Lei na Prática. Vamos falar dos direitos dos portadores de fibromialgia. Muito obrigado pela sua companhia. O nosso programa fica por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira. Um ótimo final de semana para você. Se estiver acompanhando a nossa reprise noturna, continue na nossa programação. Você junto e misturado aqui na TV Câmara Taubaté.